somos uma companhia aí de teatro que está trabalhando no Solar já há 5 anos, fazendo esse trabalho de aulas, espetáculos. Essa galerinha aí já rodou algumas vezes por aí, né? Já fizeram um filme que está rodando e sendo muito premiado, inclusive com a trilha sonora aí do Tauê e da Laura. Já viajaram aí para o Brave Kids na Polônia, na Eslováquia, representando a cultura brasileira com coreografias de música. Enfim, maravilha. É uma galerinha animada aí, e esse ano a gente estava com um projeto bem bacaninha aí, que a gente ia para a Grécia para apresentar lá as aves, né? Que o nosso diretor, o Sotires, eu acho que você conhece, né? Conheço sim. Então, essa galerinha aí do grupo de extensão ia para lá apresentar, mas é um projeto que vai ficar aí para o próximo ano. E enquanto não termina essa pandemia, essa foi uma das formas que a gente encontrou de abranger mais essa área teatral, na verdade, os bastidores do teatro. A gente está chamando atores, está chamando diretores, cenógrafos, figurinistas, enfim, essa galera toda que compõe um espetáculo, para eles entenderem também como funciona isso na prática, né? E nada melhor do que a gente chamar cada um na sua área específica para falar sobre isso, né? Bom, a gente vai começar, então, e depois eu abro aí para as perguntas da galerinha. Gustavo, quando foi que você começou a fazer teatro? Criança, adulto? Não, eu comecei nas artes como músico. Com 15 anos comecei a tocar guitarra e aos 16 eu formei uma banda. O cantor da minha banda era um ator global, como se falava na época, né? Então, ele trabalhava na Globo, era ator, e a gente começou a fazer show pelo Brasil, Santa Catarina, fizemos muitos shows, e depois a banda começou a ficar mal das pernas, assim, eu senti que a banda não ia para frente. E eu gostava muito de novela, tinha ido ao teatro, e fiquei pensando assim, pô, talvez isso seja legal de fazer. E aí conversei com uma prima minha que tinha feito Cal e falou, não, você vai para Cal. Isso eu já estava com 20 anos. Ela falou, não, vai lá, faz uma aula experimental. Eu falei, não, mas eu sou muito velho para começar a fazer teatro. Eu tinha a impressão que só podia fazer teatro quem tivesse começado com 6, 7 anos, 8 anos, enfim. E aí eu fui fazer uma aula experimental na Cal, adorei, e comecei a cursar a Cal em 96. A Cal são 3 anos de graduação, Casa das Artes Laranjeiras. Então, eu formei em 99. Enfim, aí de lá para cá começa a minha trajetória assim, profissional no teatro. E como você é formado na Cal, né? Tem a Michelle aí também é formada de Cal, Johan, Tauã, é todo mundo filhote de Cal aqui. Sim. Qual é a importância que você vê de uma formação para essa profissão, onde na maioria ainda acha que ator só decora um texto e procura ser famoso? Eu acho fundamental, porque a formação é a única maneira de você ter domínio do trabalho, né? Porque tem os talentosos, assim, tem o talento, mas o talento é uma facilidade que você tem para realizar algo. E só que o talento ele tem um prazo de duração, né? Você ficar ancorado no talento, ele não te leva, não tem uma longevidade. Assim, muitos amigos que eram talentosos quando eu estava na Cal ficaram pelo caminho. E os mais esforçados, dedicados e com vocação para o teatro, para as artes dramáticas, acho que foram os que persistiram no ofício, porque é uma carreira muito difícil, né? Eu tive uma aula de um período, uma aula inaugural com a Irene Ravache, e que ela falou uma coisa muito interessante, que o teatro, assim, a diferença do teatro e televisão, a temática era essa. Ela falando que na televisão você utiliza as ferramentas que estão nas suas gavetas e você vai utilizando e chega uma hora que as ferramentas acabam, porque você começa a se repetir com aquela ferramenta. A única forma de você realmente experimentar, apostar em algo novo, exercitar, é no teatro, porque o teatro permite erro. A televisão não permite erro, a televisão
é a arte do momento, você ensaia 2 vezes e grava. Então, acho que isso funciona também para a graduação. Acho que a gente pode fazer um paralelo com a graduação, porque se você não tiver graduação, certamente as suas armas, suas ferramentas vão se esgotar. E a graduação dá essa possibilidade de você caminhar sempre evoluindo na prática, numa especialização de uma linguagem, como a gente trabalhou em BuildDog, eu e o Tauan, é uma coisa muito diferente. Enfim, eu não tinha aquele talento, foi algo adquirido com o trabalho. Então, acho que a graduação é fundamental para quem quer realmente viver da arte, não está se aventurando. A novela Jesus, eu fiz gêmeos. Foi muito difícil. Eu fazia 2 personagens que eram irmãos gêmeos. No começo da novela, eu fazia o personagem do apóstolo Tomé e, enfim, era complicado porque eu tinha que contracenar com um figurante, com um stand-in que não me dava o texto, ele só ficava marcando a posição. Então, eu tinha que imaginar todas as minhas interlocuções, a resposta que eu ia dar, para poder já reagir de uma forma que eu ia fazer o contraplano. Enfim, foi muito complicado, muito difícil de fazer, mas muito, muito divertido. Então, para fazer esses 2 personagens, você teve alguma preparação diferente? Você estava trabalhando com um preparador de elenco? Era uma construção sua? Como foi essa construção? Sim, teve uma preparação muito interessante lá na Record. Eles colocam à nossa disposição um preparador de elenco de interpretação e alguns workshops que eu tive aula, como é que eu não lembro como que chama, você escrever umas coisas assim, a letra deles era toda diferente, escrevi em argila, de como era a sociedade na época, muita aula de história. Então, isso eu fui trazendo ferramentas de como que eu ia conduzir emocionalmente o personagem por aquela situação que ele estava passando. Depois a gente tem também alguma oportunidade de trabalhar com figurino para poder entender como que é um homem vestindo aquela roupa de época que é super diferente do nosso cotidiano e ter uma relação natural, né, naturalista com aquele figurino e com aqueles apetrechos. Ele fazia cálculo até esqueci o nome de tudo, gente. Ator tem isso, né? A gente trabalha e depois chega um novo trabalho, a gente abre joga aquilo naquela gavetinha e vai... Um negócio que vai, assim, cheio de pecinha para você calcular. Ele era matemático, então eu estudei aquele cálculo todo, como se fazia as contas de multiplicação, divisão, porque ele era um sábio hebreu na Babilônia. Enfim, foi muito divertido. O Ronaldo, que era o preparador, eu não lembro o sobrenome dele, Fernanda Guimarães, que é preparadora de corpo, e depois também trabalhou comigo no BuildDog 1, eu pedi a ajuda dela, e a preparação que eu tive lá na novela me ajudou muito depois para realizar o trabalho no teatro também. É engraçado essa interseção dos trabalhos, como você vai utilizando elementos de um trabalho para um novo trabalho, e isso não se perde. Mas foi por aí, Sheila. E, normalmente, essas novelas, elas se passam em outros países, né? Vocês têm essa experiência de viajar para esses países para conhecer, para se ambientar? As gravações são feitas lá ou elas são tudo em cidade cenográfica? No caso da Record, eu não cheguei aí. Teve gravações no Marrocos, mas o meu núcleo não foi. E eu também não cheguei aí em Jerusalém. Enfim, já viajei muito para a Europa, Estados Unidos, mas por conta de teatro. Com a novela foi tudo cidade cenográfica e estúdio. Agora, a cidade cenográfica, assim, é impressionante, que é igualzinho, né? É maior barato, é uma dica. Você entra lá, aquele muro, aquelas coisas todas de Jerusalém e depois Babilônia. É muito interessante também a diferença do trabalho na televisão e no teatro por conta dessa questão
realista, né, da conexão realista com o cenário, com figurino, porque muitas vezes no teatro você tem mais essa abstração de trabalhar sem elementos, né? Então, foi legal essa oportunidade de fazer o Rick e Lázaro. É diferente para gravar essas novelas com essas temáticas bíblicas, como a novela mais teen, né, que você chegou a fazer, acho que foi Cúmplice de um Resgate, que era para um público mais teen. Aí teve as outras novelas que você era um público, sei lá, né, adulto. Tem diferença essas gravações? Muito para construção de personagem? Né? É muito diferente, porque o Cúmplice de um Resgate, como uma novela voltada para o público infantil, infanto, juvenil, as questões e os dramas do personagem são sempre mais leves. Então, por mais que tivesse uma problemática, eu era diretor de uma gravadora no Cúmplice de um Resgate. Eu acho que está até no ar a novela, está reprisando. E tinha um funcionário meu, o Geraldo, que estava fazendo falcatrua, que estava me roubando. Então, quando eu descubro isso, que ele está me roubando, a forma interpretativa dessas questões do personagem são mais leves, claro, do que uma novela para o público adulto. E a novela bíblica tem uma dificuldade muito grande de você trazer a embocadura daquelas palavras, né, que não são utilizadas por nós cotidianamente para uma coloquialidade. Você tem que falar com naturalidade, frases às vezes que são muito esquisitas. Algumas traduções de Shakespeare a gente se depara com isso. Pois é, bastante. As meninas aí que fizeram leituras de traduções aí falavam, meu Deus, como é que pode falar desse jeito? É por aí, né? É super difícil, né? Mas é interessante também, né? Porque é um trabalho que eu acho que evolui muito tecnicamente o ator, quando você consegue se apropriar da sua emoção e fazer algo que não é natural seu com naturalidade, é natural do personagem. Então é uma grande conquista como artista, né? Que está dentro do assunto que a gente falou no início da graduação, da formação. Então, quando você tem uma graduação e você tem um estudo técnico, você tem ferramentas para chegar a essa naturalidade, porque senão fica aquela coisa que não sai da boca, né? É quase um exercício de trava-línguas, aquele negócio indo e voltando caretas, né? Mas nada que chega de fato. Exatamente. Bom, a gente tem registros aí seus, não sei se está certo, mas que você já está aí no mercado, na área artística de teatro mesmo, voltado para teatro, já há mais ou menos 20 anos. Já fez vários espetáculos, né? Começou lá com Bonitinho e Mais Ordinário, acho que foi ele que foi para o Festival de Curitiba, né? Isso. Aí, Transporte, Laranja Mecânica, Os Vencedores, Três Julgamentos. Gente, tem uma lista imensa. Eu não sei se esse material está disponível em algum lugar, para que até, né, eles tenham acesso, além do Bulldog, que o Bulldog, alguns aí assistiram o 2, que está disponível na internet. Eu queria, né, entender, a gente gostaria aí de saber quando foi que você decidiu que você iria ser ator profissional e que você ia viver da arte. Então, isso eu não decidi, né? Aconteceu. Porque a gente pode decidir, mas eu nunca decidi, nunca me senti assim, que agora eu decidi que eu vou fazer isso. Eu simplesmente fui fazer a graduação e já saí da Cal. Assim, foi uma turma muito interessante na Cal. A Cal normalmente 10% dos alunos continuam no mercado. A minha turma foi uma turma que acho que 70% dos alunos, dos meus amigos, continuaram no mercado. Então, na escola, lá na Cal, a gente percebeu, até não foi uma percepção individual, tá? Foi uma percepção coletiva, a gente trocava ideia sobre isso, e muito incentivado também pelo Hermes Frederico, que é o diretor da Cal. Ele tinha um carinho pela nossa turma, e ele via que a gente tinha uma proatividade e vontade de realizar. Então, ele incentivou a gente a produzir.
Quando a gente saiu da Cal, terminei a Cal, eu fui convidado para fazer o Bonitinha Mais Ordinária com a direção do Moacir Góes. Fiquei um período mais ou menos de 6 meses trabalhando com o Moacir, e a minha turma, que a gente não fundou um grupo, a gente não queria que o grupo fosse maior do que a gente, não sei, ficar com aquela... tem algumas dificuldades em grupo também, das individualidades. A gente resolveu fazer como se uma cooperativa, uma cooperação entre atores para trabalhar. Enquanto eu estava fazendo Bonitinha Mais Ordinária, esse grupo, essa cooperativa, começou a fazer Fausto Gastrônomo. E eles apresentaram no Glaucio Gil, ficaram também mais ou menos o mesmo período que eu estava com Bonitinha Mais Ordinária, e logo depois a gente fez Transpotting. Transpotting a gente fez na Bunker, a gente não tinha... Bunker, para quem é mais jovem, era uma boate que tinha em Copacabana, na Raul Pompeia, e a gente não tinha palco, a gente não conseguia pauta em nenhum teatro. Só que a gente queria muito fazer, com pouco dinheiro. Um ator vendeu o carro que tinha e colocou o dinheiro, cada um se coçou do jeito que podia, e a gente produziu, com direção do Luiz Furlaneto, e a gente produziu esse espetáculo na Bunker, e logo foi um sucesso. Assim, a Bárbara Eleodoro foi assistir na Bunker, e era uma boate muito underground, que tinha tudo a ver com o espetáculo, e na Bunker a gente saiu e foi apresentar no Festival de Curitiba. E no Festival de Curitiba a gente teve uma matéria, uma crítica do Kio Abreu para a Folha de São Paulo, falando que era o fenômeno do festival, era Transpotting. Poxa, que legal. E a partir dali a gente conquistou uma independência como grupo, como coletivo. Assim, a gente tomou fé que a gente poderia fazer realmente acontecer. A gente poderia se produzir. E a gente ficou trabalhando uns 4 anos com transporte. A gente passou pelo TDC em São Paulo, a gente viajou muito pelo Brasil, a gente fez mais de 10 temporadas no Rio de Janeiro. E com pouco dinheiro, porque a gente dependia de bilheteria, a gente nunca teve patrocínio para esse espetáculo. Mas talvez, nesse momento, eu senti que eu tinha vocação para o ofício, que as coisas estavam acontecendo e, mesmo com todas as dificuldades, eu queria permanecer. Eu me sentia realizado fazendo aquele trabalho. Acho que foi um pouco por aí, essa determinação de quando eu me dei conta. Eu não escolhi, mas eu me dei conta que eu já era do ofício, quando eu estava fazendo Transpotting. Eu acho que normalmente é isso que acontece, né? Você está tão envolvido com um determinado assunto que você vê, caraca, eu estou trabalhando, vivendo disso, né? Acho que normalmente... Exatamente. Chega um momento que você fala assim, é isso, né? A gente teve uma história parecida, eu e Michele também, né? Que a gente apresentou o Centro de Dias de Sodoma, saímos da Cal, a nossa turma, enfim, lá. Aí, com orientação do Hermes, incentivando para fazer, aí direção do Luiz Furlaneto, e fomos nós numa boate também. Eu lembro dessa montagem. Eu não consegui assistir, mas eu lembro bem. Acho que foi um pouco depois do Transpotting, né? Foi depois. Agora eu não vou lembrar o ano, não sei se a Mia lembra. Mas não foi muito, foi um pouco ali depois. Isso, né? Tipo, na época, tipo, arregaça a manga, já que não tem grana, a gente vai para onde? Já não tem pauta de teatro. Beleza, vamos para a boate, vamos ocupar os espaços. Não é porque a gente não tem patrocínio que a gente vai cruzar os braços e, sei lá, né? Esperar. Quando eu acho isso, né? Que, eu não sei se você vai fazer essa pergunta, mas está ligado aí, eu já vou antecipar um pouco também essa questão de você se produzir, né? De se autoproduzir. Eu acho que foi a forma mais interessante de escolher os caminhos e permanecer na carreira, porque se não for isso, você depende de um convite, né? Um convite, uma peça, pessoa que está produzindo a peça, a gente não tem um mercado como a Broadway, como o West End. Então, a pessoa que está produzindo a peça já tem um grupo aí, que algumas pessoas falam que é uma panelinha. Não é uma panelinha, é um grupo de confiança que a pessoa tem. Então, para ele chamar outra pessoa e abrir teste em teatro, é muito pontual, é muito difícil ter teste em teatro para você ter oportunidade de entrar por teste. Televisão é uma loteria.
assim, você pode fazer teste. Eu fiz para a Globo, por exemplo, início de carreira, eu acho que eu fui campeão de teste, talvez eu tenha feito uns 35, 40 testes. Eu fiz testes para protagonista de novela, sei lá, uns 4 protagonistas, e não peguei. Poderia ter pego aquilo mudado minha vida para em outra proporção, né, de popularidade. Isso não aconteceu naquele momento. Então, a forma de você permanecer e escolher o seu caminho e não ter que lidar com a frustração, eu acho que é se produzindo. Claro que não é fácil se produzir, mas é o caminho. Bom, entre a lista aí dos vários espetáculos que você já fez, você fez o Bente, né? Que com ele vocês receberam o prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos. Qual é a importância desse prêmio especificamente para você? Cara, esse espetáculo é o segundo divisor de águas, assim, na minha carreira. O primeiro foi Transporting, por tudo que eu já comentei, que eu tomei consciência da dimensão que a gente podia trabalhar, a dimensão do público que a gente podia atingir. O Bente foi um segundo divisor de águas que eu sentia a dimensão da profundidade que eu podia chegar como intérprete. Foi o primeiro grande personagem que eu tive a oportunidade de fazer. Era o Host, era a história de 2 homossexuais que se encontram no campo de concentração. Na verdade, eles se encontram no trem, sendo levados para um campo de concentração. E o Maxi, que é o protagonista, ele fez foi o Augusto Zack, e eu fazia o Host. E eles se encontram e eles se ajudam no campo de concentração, e é uma história afetiva, assim, linda, porque não podia ter contato nesse campo de concentração, e mesmo assim eles conseguem conversar, eles desenvolvem uma afetividade, e eles fazem amor parados, né, um do lado do outro, sem poder se mexer, porque quando a campainha toca, tem que ficar 3 minutos parado. Eu acho que é uma das cenas, assim, grandes cenas do teatro contemporâneo, e eu tive a oportunidade de interpretar o Rossi como uma escolha pessoal. Eu escolhi esse personagem, a gente escolheu, o Zac já tinha feito comigo Transporting, era da minha turma na Cal, e o Pedro Osório também era um grande pilar desse coletivo, e ele foi fazer outro trabalho, acho que com o Gerard Thomas, e a gente convidou o Rodrigo Pandolfo para fazer o personagem, o Rude, que era o namorado do Augusto Zack. E foi realmente uma experiência muito forte, porque o espetáculo era muito catalisador e o público saía muito mexido e transformado. E a gente falava de preconceito, falava de aceitação, mostrava na pele o que o que é o preconceito, aonde pode chegar, né? Aonde pode chegar essa degradação do ser humano. E esse prêmio foi eu acho que o prêmio, quando você é premiado, você tem de alguma forma, tem uma satisfação pelo que você realizou, é como se fosse uma credencial, né, de aceitação. E outra coisa legal é que o prêmio também mobiliza mais comercialização da peça, né? Eu acho que o prêmio também tem essa importância de você ter mais facilidade de vender o espetáculo, porque as pessoas valorizam muito, porque tem esse aval, né? Tem essa credencial de que realmente o trabalho é bom, e dá muito gancho para a matéria, para a mídia. Então, foi maravilhoso a gente receber esse prêmio. Foi realmente bom. E principalmente por esses temas, né? Esse também foi um prêmio que, se eu não me engano, o Matheus Solano, né, que teve aqui já anteriormente, recebeu pelo personagem que ele tinha feito. Foi o Félix? Agora eu não vou lembrar. Acho que foi. O Félix, que era um homossexual, né? Enfim, aquela coisa toda. Eu acho que é bacana também, né? Por isso, né? Essa constatação de aceitação mesmo, né? Das diferenças, indiferente de quais sejam, né? Então, exatamente. E um prêmio dado por quem mais tem
que vivencia esse preconceito que é a organização arco-íris, as pessoas. Então, é muito emocionante mesmo receber essa premiação deles, foi muito legal, foi um evento bacana, muito bom. Bom, chegamos no espetáculo mais falado pela galera, o BillDog, que começou lá em 2012, né, que foi o primeiro. Aí depois teve o BillDog 2, que eu consegui assistir ao vivo, não foi pelo YouTube, viu, menina? Opa, que maravilha! E, né, que começou foi esse ano, né, 2020, ou foi ano... Isso. 2020. Foi agora, foi esse ano. Então, você idealizou, produziu, realizou. O que é esse texto? Por que esse texto em especial? Que você tomou essa iniciativa de fazer tudo isso? Além da gente, né, obviamente, atuar e co-dirigir. Então, né, tem 1000 funções aí no mesmo espetáculo. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho a trajetória do BillDog, tá? Pode, fica à vontade. Eu produzi um espetáculo, o Amadeus, de patrocínio da Eletrobras e do Bradesco. Era uma grande produção. Foi lá no Carlos Gomes. Exatamente, no Carlos Gomes. Vi, né? E assim, eu era produtor, eu fazia o Mozart, interpretava o Mozart, e era o produtor do espetáculo. E eu tive um problema assim muito grande, uma complicação muito grande, uma briga entre o ator que fazia o Salieri. Ele não chegou a estrear o espetáculo, mas durante os ensaios teve um problema dele com o Naum, uma briga que foi para o jornal, foi a público, foi uma coisa que me consumiu muito emocionalmente, e que eu fiquei muito desencantado com a carreira, com esse lugar de realizar e depender também de grupo. Por mais que éramos todos profissionais, né, você depende de boas relações humanas dentro de um grupo, que eu tinha um grupo de 80 pessoas, éramos 25 atores, e Peck fazendo figurino, a Celina no cenário, era assim, uma equipe estelar, e todos tinham 3 assistentes, aquela coisa, camareira. Depois que isso aconteceu, esse problema do diretor com esse ator, acabou que todas as relações meio foram ficando conturbadas dentro daquele grupo. Eu fiquei muito desiludido com isso, eu só queria que aquele espetáculo acabasse, que cumpria a temporada, muito preocupado se eu ia conseguir realizar, se a Eletrobras e o Bradesco iam aceitar um novo nome para fazer o Salieri, como que ia ser, se eu ia ter que devolver o dinheiro que eu já tinha pago o salário das pessoas, o dinheiro que eu não tinha. Enfim, eu perdi muitas noites de sono. E aí acabou esse espetáculo em abril, no Carlos Gomes, e eu fiquei o ano inteiro sem trabalhar. O ano todo sem fazer nada e sem vontade de fazer nada, de produzir nada. Foi um ano muito difícil. E eu resolvi estudar em Londres, estudar inglês, que era algo que eu queria... sentia que era importante para minha vida, eu não dominava inglês, eu falei, não, quero passar, acho que é a única, eu vou embora do Brasil. Eu vou estudar, mas eu também quero... Eu quero, sei lá, eu quero ir embora. Eu fui para Londres, eu cheguei lá, e acho que na terceira semana que eu estava lá, eu soube que o Gerald Thomas estava morando em Londres naquela época, ele ia estrear um espetáculo. Eu mandei um e-mail para a produção falando que eu era um ator brasileiro, que tinha feito Transporte em Laranja Mecânica e que eu era muito legal e que eu queria como que era esse processo de coletivo, de grupo e tal, e que eu queria muito participar do ensaio, porque estava perto da estreia, eu queria participar de alguma forma. E a resposta que eu tive de lá, assim, foi bem curta e grossa: de jeito nenhum, não tem a menor possibilidade. O Gerald Thomas não abre ensaio para ninguém. Assim, problema seu de você ser brasileiro e estar em Londres. Vai. Poxa. Vai para lá, vai passear. Aí eu falei, nossa, mãe, que fardo, cara, que dureza.
Um banho de água fria depois de ter passado por isso em Moza, depois ainda chega com essa receptividade toda. Pois é, cara, aí eu falei, não, mas eu vou lá assistir, eu sou teimoso, eu vou lá assistir, eu vou falar com esse tal de Gerald Thomas, eu vou ver se não tem algum bico para eu fazer aqui, que eu estou de bobeira, só estudando inglês, eu acho que pode ser uma porta interessante. E eu fui para o teatro no dia da estreia, só que eu fui tipo 3 da tarde, porque eu queria comprar ingresso, eu achei que ia ter ingresso e tal. Aí cheguei lá, a bilheteira falou, tá completamente esgotado, não tem ingresso para hoje. Nossa, mãe, cara, o negócio tá complicado mesmo. E aí fui embora, só que eu fui embora, já tinha andado uns 10 metros, cara, a bilheteira me gritou, ei, garoto, vem aqui. Tem uma peça chamada Bane, que está em cartaz no Covent Garden, me deu o nome do teatro e foi o maior sucesso no Festival de Edimburgo, vai lá assistir, você vai gostar. Aí eu fui para lá, fui assistir a tal da peça Bane, que era 8 da noite, essa altura já era 4 da tarde, peguei metrô, fui lá, cheguei no teatro às 5 da tarde e estava lotada a peça. Caraca! Meu Deus do céu, iguaizinho os teatros brasileiros. Pois é, eu estou em Londres aqui, sem nada para fazer, querendo assistir meu primeiro espetáculo, eu ia ficar 5, 6 meses lá, e era a primeira peça que eu fui assistir. Aí eu ia embora também, a bilheteira falou, mas você pode botar seu nome na fila de espera, porque se não vier alguém, você entra. Então, tá bom, fila de espera. Botei na fila de espera e fiquei lá, sentado, esquentando a cadeira, sem dinheiro, porque a cerveja lá era 8 pounds, 55 reais. Eu falei, tá ruim de beber. O negócio, fiquei esquentando a cadeira. E quando chegou perto da hora do espetáculo, tipo, a peça era 8 da noite. Eu cheguei lá às 5h30, fiquei 1h30, 2 horas esperando. Dei uma volta ali do lado, voltei, e aí começou a encher o teatro pra caceta. Começou a encher o teatro. Eu falei, cara, não vai ter lugar, eu vou ficar aqui, estou fazendo papel de palhaço, eu vou me embora, quer saber? Eu vou para casa, porque já está tudo muito ruim para eu poder, não sobrar ninguém para eu poder entrar, eu vou ficar bem chateado. E aí eu fui embora, e aí eu desci, Covent Garden, desci no metrô, eu tinha comprado aquele passe que é mensal em Londres. Se eu tivesse comprado o bilhete do dia, eu tinha ido embora, eu tenho certeza, porque eu tinha direito de ir e voltar a hora que eu quisesse. O metrô desci, o metrô chegou, abriu aquela porta, e quando abriu a porta do metrô, eu não sei por que essas coisas fantásticas que acontecem na vida, passou um filme da minha vida toda, do Amadeus, de por que eu estava ali, que eu queria encontrar algum trabalho, mas também que eu não queria muito encontrar um trabalho, mas que estava tudo ruim, mas que tinha que melhorar de alguma forma. E aí eu voltei correndo para o teatro. Falei, não vou não. E voltei, não vou entrar no metrô. Voltei correndo para o teatro e cheguei na porta do teatro, estava a bilheteira na rua, me procurando. Aí ela me viu e falou, vai começar a peça, vem, só sobrou um lugar. É seu. Aí eu, peraí, que isso? Mas deixa eu pagar. Ela falou, não, você paga no intervalo, porque não dá tempo. Só tinha faltado uma pessoa. Eu fui o único que entrou e fui o último a entrar, e depois eu soube que era a última apresentação, que eu nem sabia, eu não teria oportunidade. Era seu mesmo, né? Estava predestinado a ser seu. Pois é, olha que doideira. E aí eu assisti o Bulldog 1, com o título original Bane 1, e o Bulldog 2, que era o Bane 2, com 15 minutos de intervalo. Ele fez os 2 espetáculos, cada um tinha 1 hora. E a peça, eu fiquei assim completamente impactado com aquele cara fazendo aquilo tudo no palco, contando aquela história. Eu já tinha passado pela... na Cal, eu tinha passado pela Ana Teixeira. Ela deu aula para a gente de corpo e interpretação no Reg 4, a Ana Teixeira, que é diretora do Amok. E eu tinha tido alguma experiência com ela e com o Stéphane Brott também na técnica do Etienne Decroix. Eu tinha alguma familiaridade com aquilo, assim, eu tinha uma certa facilidade para
para trabalhar com o corpo e gostava. Sempre nos meus outros trabalhos, nos trabalhos anteriores, eu tinha um foco muito grande no meu gestual, como que estava exatamente, eu gostava de repetir o gesto exatamente como era. Então, quando eu assisti o Joe fazendo, eu fiquei assim encantado. Aí acabou o espetáculo, eu esperei ele, e aí ele veio, um menino de 26 anos, eu achava que ele tinha uns 50 no palco, 46, 45, veio um menino, ele tinha 26 anos, e aí eu falei com ele, cara, eu fiz no Brasil Transporte, Laranja Mecânica, Bente, uma série de espetáculos que tiveram adaptações cinematográficas para o teatro, então estudei muito Tarantino, e essa peça tem tudo a ver com essa linguagem cinematográfica, muito legal e tal, aí trocamos contato e fui para casa pensando nesse espetáculo, mas eu ainda não tinha realizado que eu poderia fazer a peça. Eu achei tão difícil, eu não sabia que era para mim. Aí eu passei umas 3 semanas lá e não vi nada que me agradava, não via nada que me agradava e via muita coisa que me desagradava e que me conectava com a percepção de ter feito Amadeus. E aí eu comecei a matutar se poderia fazer o Bulldog, porque era um trabalho artesanal, era um monólogo, eu ia estar sozinho com os meus problemas, entendeu? Se tivesse, eu seria só com Tauan, que ainda Tauan ainda não existia, mas seria com músico. E aí eu marquei com ele uma reunião no National Theatre e propus para ele fazer o Bulldog, fazer uma adaptação do espetáculo dele no Brasil. Ele se assustou muito, porque ninguém nunca tinha proposto para ele uma adaptação da peça, e é muito particular, e aí ele ficou de pensar, mas com ciúmes do bebê dele. Eu levei meu material, um videobook, que se chamava na época, que hoje não existe mais, estamos ficando velhos, né? E eu levei um videobook com algumas cenas de Transporte em Laranja Mecânica. Não sei por que eu levei, porque era em português e eu achava que não ia ter nada a ver. Na verdade, sei porque eu levei. O Hermes Frederico, diretor que você conhece, falou, olha, seu Saturno, sua Lua, o Sol está no Saturno, uma coisa dessa. Então, leva o teu material daqui do Brasil para lá, mas por que, Hermes? Lá não vai ter nada a ver. Ele falou, não, mas pode acontecer alguma coisa, leva. E eu levei para essa reunião com o Joe. E quando o Joe ficou assim, meio negando o trabalho, eu entreguei para ele e falei, então toma aí para você cansar. Ele foi embora e 2 dias depois ele me mandou falando assim, cara, adorei seu trabalho, eu vou liberar para você os direitos. Me faz a proposta que você acha que é possível para você, que eu vou liberar nesses termos. E eu propus para ele, eu falei, Joe, minha proposta acabou meu dinheiro, eu não tenho dinheiro nenhum, mas eu quero muito fazer o espetáculo, eu te levo para o Brasil, para a estreia, e te dou um percentual de bilheteria, a gente acerta um percentual de bilheteria, mas eu não te dou nenhuma antecipação dos direitos. Aí ele aceitou. E assim começou a história do Bulldog. Quando chegou em agosto, setembro, que eu tinha prometido, foi quando eu prometi para ele estrear o espetáculo, que eu saí de lá acho que em maio, que eu voltei para o Brasil. E aí, cara, eu não tinha nem 1 minuto do espetáculo em pé. Eu não tinha nada do espetáculo. Em agosto. E aí eu falei, Joe, eu prometi para você te trazer para o Brasil, mas eu não consegui fazer o espetáculo. Eu estou aqui ralando, eu não tenho nem 1 minuto de espetáculo. Eu te proponho uma coisa, já que eu falei para você que ia te trazer, tá de pé te trazer para o Brasil, mas você não vai assistir a peça. Mas você pode me ajudar, você pode trabalhar comigo. Sei lá, se vai ser direção, o que vai ser, não importa, mas a gente fica junto, você pode ficar na minha casa. Aí ele falou, então eu aceito. E a gente maravilhoso. se cruzado 2, 3 vezes em Londres, assim, conhecia muito pouco. E aí, ainda teve uma questão, assim, muito louca na minha vida, que a minha mãe faleceu, ela ficou doente, ela faleceu 1 semana antes do Joe chegar no Brasil. Ela estava entrando para o CTI e eu estava
comprando a passagem do Joe, eu falei, eu não vou mais comprar, porque você está assim e tal. Ela falou, não, você vai comprar a passagem do Joe, vai dar tudo certo. Então, quando ela foi embora, ela partiu, algo muito íntimo também que eu queria realizar, porque ela me ajudou muito a ir para Londres, então se transformou, o Bulldog se transformou em algo importante demais na minha vida, que fazia eu firmar os pés no chão e falar, eu tenho algo para realizar pela minha mãe e pela história que eu já vivi. E aí o Joe chegou aqui no Brasil e ficou um mês na minha casa, a gente trabalhando. Enfim, acabou que eu só estreiei a peça, isso foi, aí ele chegou em novembro. Minha mãe faleceu dia 28 de outubro, ele chegou uma semana depois, em novembro, foi embora em dezembro. Eu chorava quando o Joe foi embora, parecia que era meu irmão, assim, que estava, sabe, porque eu estava realizando a ida dele, era como se estivesse realizando também a partida da minha mãe, porque ele ficou aqui em casa e me ocupou muito, e ficou muito meu amigo. E aí ele voltou para Londres e a gente estreou em agosto do ano seguinte no Teatro Café Pequeno, e antes da estreia eu ainda tive ensaio com ele no Festival de Edimburgo, um mês antes da estreia. Então foi um processo de 1 ano e meio de ensaio, cara. 1 ano e meio, assim. Que, assim, um parênteses, 1 ano e meio de ensaio é uma coisa que é completamente fora da realidade de se pensar geralmente nos teatros. Ainda mais, você vê, sei lá, geralmente quando tem algum processo que demora muito tempo, demora 5 meses, né? E eu acho isso muito, muito legal do trabalho do Guga, que ele sempre ele dedica o tempo que o trabalho precisa, né? Isso aí porque é muito louco pensar isso, né? Mas às vezes o trabalho precisa, às vezes não, geralmente o trabalho precisa de mais tempo, e o que acaba acontecendo é o trabalho estreando prematuramente e conseguindo, às vezes, ou não, pegar o resto do gás na jornada, né? Mas enfim, só um parênteses, desculpa. Não, mas é um parênteses interessante, porque o Bulldog lida também com uma questão neurolinguística do corpo, entendimento corporal. E eu preciso desse tempo no Bulldog para o corpo ter a inteligência emocional, entender como conduzir essa história, porque não é só aqui e ali, eu não posso pensar aonde o braço vai estar, onde a mão vai estar, em que ponto da história eu estou. Enfim, é um trabalho bastante complexo, mas prazeroso também. Fala, Sheila. Nesses 2 espetáculos, no primeiro você interpretou 38 personagens, no segundo 46. Como é a construção desses personagens, a construção vocal? Porque são 38, 46 vozes diferentes, são corpos completamente diferentes, e é aquilo, né? Você tem um palco vazio, você não tem troca de figurino, você não tem nada, teoricamente, né? Você faz tudo isso ali, corpo, e acabou, corpo e voz. Quais são as ferramentas que você usa para chegar nesse lugar? Então, é um Tivoli Park para o ator, né? Não sei se... O Tivoli é um parque de diversões da década de 80. É um parque de diversões para qualquer ator. O Bulldog, como que é? Eu começo a testar vozes e corpo, né? Tem um processo primeiro Tem uma coisa muito interessante também, que eu traduzi o texto. Então, esse processo todo de tradução já me antecipa o trabalho de embocadura, de encontrar a palavra melhor para o personagem. Aí eu finalizo esse trabalho de tradução e adaptação. Aí vamos levantar o espetáculo. Então, eu marcava com o Tauan e chegava vendo muito filme também, estudando esse personagem, qual é a função dele, qual é o arquétipo dele, as características dele, e via alguns filmes que tinham personagens próximos, ouvia muito a voz, o timbre do ator, gestual, corpo, como que ele mexe com peso, como que senta, como que levanta, se o queixo é mais para baixo, o queixo é mais para cima.
e experimentando. Aí o Tauan vinha para cá e a gente ia experimentando vozes. Aí, às vezes, eu acertava uma voz, aí gravava no celular, gravava em vídeo, para poder aquela voz ficar como referência. Aí, às vezes, não gravava, né, Tauan? Aí, no dia seguinte, eu falava, meu Deus do céu, como é que é aquela voz? Cadê a voz? E o Tauan, não é isso daí, não, é mais distorcida. Aí eu ficava que nem um louco, fazendo 32 vozes para um personagem, procurando. Enfim, mas é um trabalho de diapasão, né? É um trabalho de você ir afinando como se fosse um músico mesmo, fosse afinando o instrumento, porque tem que ter uma precisão muito grande para você sair do personagem e voltar com a mesma voz e o mesmo corpo. Então, isso que é a questão da repetição e do processo longo, para eu poder ter segurança de que eu vou entrar naquela voz. Claro que muitas vezes no ao vivo, depois que a gente tinha estreado, às vezes eu fazia uma voz que não era do personagem, já fazia um glissando, percebia, olhava para o Tauan assim de canto de olho, a gente ria por dentro, e tudo bem, porque somos humanos e é assim, né, cara? Eu não sou um robô. Mas o trabalho é por aí, é um trabalho de repetição e escolha. Escolha, repetição, e aí eu gravava, me via e falava, não, esse personagem tem que ter a voz mais pesada, tem que ter a voz mais leve, trabalhando também com contraste, um personagem tem a voz muito grave, o personagem que contracena com ele tem que ter a voz mais aguda, ou se tem a voz grave também, então tem que ser uma voz com drive, para começar a fazer uma distorção na voz, para poder diferenciar. Então, o contraste tem que ser das tintas dos personagens, tinha que ser forte para a compreensão do público. Só para complementar essa questão do processo, né, que é interessante, todo o processo era a favor do entendimento do espectador. No meu trabalho, eu sou muito favorável a fazer para o público, não fazer como deleite artístico, intelectual, não fazer, entregar algo para o público que ele vai se deleitar, que seja compreensível, que seja coerente à condução dramatúrgica e à condução da história, né? Eu acho que isso é muito importante, porque eu vejo muito por aí as pessoas se perdendo no processo interno e no processo de ensaio. Aí às vezes você vê um trabalho que você fala, esse ensaio deve ter sido muito legal, né? Mas não chega para o público, né? Porque eu acho que a gente tem que ter essa preocupação e essa atenção de ver de fora. Talvez seja até um trabalho um pouco de direção, né? Mas como ator temos que ser também um pouco diretores, pelo menos de nós mesmos, se a gente não tiver possibilidade de interferir no coletivo, no espetáculo, tem que interferir no seu trabalho e ver de fora o que o público está, como que é esse código e como chega ao público. Estava conversando com o Tauan outro dia, né, Tauan, um papo que a gente teve também com os alunos da Estácio, falando da impressão e da expressão. Como que... e aí tem a ver com a graduação e com a formação técnica. Começo de carreira, a gente tem muita impressão das coisas e a expressão é muito distante da impressão. A expressão está num lugar que você está tendo uma impressão que é uma coisa, só que se expressa de outra. Então, essa medida é algo que a gente vai conquistando com o trabalho e com essa observação de fora, esse olho, desse terceiro olho que a gente tem como ator, que é exatamente esse mesmo olho que eu acho que tem que utilizar para pensar assim, está chegando para o público está compreendendo? Enfim, acho que é por aí. Falei muito. É isso, gente. Estamos aí, acho que sedentos de informaçõezinhas assim. Então, o Tauan, né, ele executou, porque no espetáculo você faz todos os sons, faz todas essas vozes, e aí tem a participação aí plena do Tauan na execução das músicas. O Tauan, né, também é formado ator aí pela CAL, é músico, né, pela Escola Vila Lobos e pela Escola da Unirio. Como foi que vocês chegaram a juntar essa dupla? Como que se deu esse processo? Ernst Frederico.
Hermes Frederico. Tio Hermes e suas bolinhas de cristais aí. Ó, o Hermes está presente no nosso papo mesmo. Próxima vez ele chama o Hermes. O Hermes me chamou, né? Convidou e falou para eu ver se eu tinha interesse e assistir o ensaio. E aí eu fui, vi, o Google me mostrou e eu pirei, né? O trabalho é alucinante. Você assistiu a primeira vez? Eu assisti a primeira vez, foi no... Você já foi assistir? Foi no Leblon. Já tinha te convidado? Você assistiu? Eu acho que foi no Teatro Leblon, não foi? E já tinha te chamado para fazer, né? Assim, você não foi de... Eu acho que já tinha me chamado, sim. Já Sim. tinha me chamado. Aí eu cheguei lá no... Bom, assisti a peça, achei sensacional, mas fiquei com aquela coisa de tipo assim, caraca, que desafio. Mas quem fazia a sonoplastia antes? Márcio Tinoco. Isso. Márcio Tinoco ele é um maestro, ele fez a direção musical do espetáculo Tom e Vinícius, é muito amigo, tinha feito minha preparação também musical para o Amadeus, para o Mozart, e acho que foi a melhor herança desse espetáculo, que eu já contei que teve tanto problema, foi conhecer o Márcio e desenvolver outros trabalhos com o Márcio, e chegou um momento que ele tinha compromissos profissionais e que não estava dando mais para ele continuar, e aí eu falei com o Hermes tem um rapaz na Cal, algumas trilhas sonoras que eu acho que tem um temperamento, assim, tem uma coisa que bate com você, que pode ser algo legal. Aí encontrei com... E aí foi ótimo. Foi maravilhoso. E foi, isso ainda aumentou, né, o tamanho da adrenalina na hora de fazer, porque quando eu vi, eu tinha saído há pouco, ou tava na Cal ainda, ou tava fazendo os trabalhos, acho que eu já fazia umas trilhas para Cal, mas eu não tinha muito tempo de mercado ainda. E aí, quando veio isso, eu falei, caramba, meu Deus, que desafio! Pô, vou entrar no lugar do cara que é maestro! E todas aquelas pirações que começam a atordoar a cabeça para você fazer. Esse mas espetáculo aí, quando ficou em cartaz por muito tempo, né? Nossa, tá aí... Acho que Quanto tempo, tá, Google? Ficou... até agora, né? O Bulldog... tá... né, estreou em 2005, né? A gente fez até ano passado, final do ano passado, antes do Bulldog 2, a gente fez. Então, estou falando de 2019, né? Já tinham 9 anos. 9 anos, pô. Não, 2012, 2005 foi o Bent, eu falei 2005, estreou em 2012. 2012, mas é estrada, né? Para manter o mesmo... no caso, não 8 anos. Né, mas a mesma equipe é muito tempo, né? Muito tempo. Foram mais de 350 apresentações. A gente teve de fazer também na Guiana Francesa, no Festival de Avignon, na França, em 2014, já com Tauan, essas duas. Fizemos 25, 24 apresentações no Festival de Avignon. Lá era todo dia, era uma maratona, assim, todo dia. Um mês de peça e fazendo a gente folgava uma vez por semana, para não falar que era todo dia, mas o corpo estava já, né, Tauan? Que é uma experiência maravilhosa, né? Porque você fazer para o público todos os dias durante um mês, você sai com outra peça, vira outra peça. É outro espetáculo, né? Uma pós-graduação no espetáculo. Mas queria fazer uma pergunta para o Tauan, posso? Lógico. Queria saber do Tauan, que ele falasse um pouco para a gente a diferença entre fazer uma trilha gravada, uma trilha eletrônica, né, e essa trilha ao vivo, acústica no violão, e como que foi para ele essa... eu queria que ele pensasse e falasse sobre a função da trilha no Bulldog. Legal. Então, muito, acho que, quer dizer, não é totalmente diferente, não, tem, claro, trilha tem vários paralelos, mas é muito diferente
você tá presente na execução, até se for eletrônica, mas que você esteja soltando, é um pensamento. Se você estiver operando junto, é um pensamento. Se você vai delegar para outra pessoa operar, já é outra coisa, porque quando você tem o domínio na mão da operação, você pensa a trilha de uma maneira que é fluida no sentido com o que você está acostumado a fazer. Então ela já é ela sai de você igual tá tocando, quase. Claro que no caso do Bulldog ainda tem umas outras questões de estar tentando servir a dramaturgia dosando sempre, sem que a música ocupe um espaço maior do que do que o entendimento, do que a fala, da maneira que ela contribua da melhor forma, né? Eu acho que a grande diferença, assim, da parte mecânica é o tempo que a gente demora para fazer as coisas. Porque quando você vai fazer uma trilha gravada, tem vários instrumentos que você não domina e que geralmente você coloca nessa trilha ou você chama alguém para gravar, né? E aí o pensamento em termos de arranjo é mais trabalhoso numa trilha gravada. Mentira, na verdade não é nem mais trabalhoso, não. Também tem um pensamento de arranjo bem trabalhoso quando você vai fazer só violão, mas tem muitos elementos na trilha gravada que você tem que pensar. O processo é maior, no final das contas. Quando você está fazendo uma trilha que você apresenta num instrumento que é o teu instrumento de expressão, que é, no caso, o violão, aquilo meio que te facilita metade do caminho, sabe? Porque você já tem uma intimidade muito maior com o instrumento, então você vai fazendo. Assim, já é uma expressão natural de você como corpo do ator, né? Claro que você sempre vai ter um trabalho de pesquisa, mas dentro de um ambiente mais dominável, assim. E quando você pensa a trilha gravada entram outras coisas, que é isso, né? Se você vai botar, entram outras texturas, o que você vai botar? Você vai botar um baixo, você vai botar um teclado, um sintetizador, você vai botar... O que você vai colocar de sonoplastia também, porque às vezes não é nem só a trilha, mas o que você quer colocar de sons que compõem aquela cena. Tem mais elementos, eu acho, assim. Para pensar. Como é que foi esse processo de vocês? Surgiu primeiro, era música e cena, movimento, ou era movimento e aí entrava música? Foi conjunto, uma coisa ligada na outra? Vocês já não sabiam mais nem quem estava comandando, quem era comandado? Como é que foi essa construção musical? No primeiro, o Ben me mandou a trilha e gravou uns vídeos. E aí eu tirava a trilha, depois ia para casa do Google, a gente ensaiava e encaixava, assim. Mas a peça já estava levantada, né? No 2 no 2 foi... Bom, o processo de tirar foi igual. A gente tirava e aí se encontrava e começava a tentar encaixar, mas a diferença é que ele estava criando também. Foi uma criação mais coletiva, né? Acho que no 1 eu tentava encaixar a trilha mais, e no 2 a gente estava tentava... estruturado, né? Numa coisa que estava estruturada, exatamente. No 2 a gente tentava construir essa estrutura, né? O que você acha, Guga? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. 2 a gente ensaiou também. Quanto tempo? Tá uns 11 meses, né? Quase um ano. Quase um ano de ensaio. Só ensaio. Estou tirando a parte de tradução e adaptação. E, enfim, a gente foi aos pouquinhos, pouquinho, passo de formiguinha, a gente
ia chegando nesse encontro do corpo e do som, né? A gente fazia, voltava, gravava, processo. E é engraçado porque tem uma coisa que às vezes parece, pô, você está pegando uma coisa que já existe, então é teoricamente seria mais fácil, mas não, né? Porque o, os tempos são totalmente. O que o Guga faz é totalmente diferente do que o Joe faz, né? Então, você entender esse universo é tudo novo. E para você, foi diferente você fazer a peça? Eu sempre soube, né, que foi com a Rose Goffman, sei lá se pronuncia assim. Lá você também estava no palco interagindo com ela do mesmo jeito não, né? No Bill Dog também. Então, você atuava, teoricamente, nos dois espetáculos que, teoricamente, também são monólogos, né? Mas, na verdade, acho que de monólogo ali não tem nada, né? Tem uma interação muito grande. É diferente essa participação? Foi diferente nesses dois espetáculos? Tem algumas diferenças. Assim, na verdade, o Eu Sempre Soube foi mais um dos bons presentes que Bill Dog me proporcionou, né? Que foi o diretor, quando viu Bill Dog, ficou maluco, falou, não, eu quero fazer uma coisa assim também. E aí me chamou. É diferente porque a função da trilha é muito diferente. Aí muda muito, assim. Na trilha do Eu Sempre Soube, a trilha tá ali, ela é um, ela é um fundo, mas ela não tem uma precisão tão grande quanto eu preciso ter com Bill Dog. Bill Dog, a trilha e os movimentos, são todos partiturados, assim. E eu tenho que... Por isso que precisa de tempo também. Chega um momento em que, durante o ensaio, tem um momento que a gente está entendendo como é que é aquilo e tentando encaixar. Depois que encaixa, tem um período que leva alguns meses, que é quando isso se internaliza e a gente respira junto. E isso leva tempo. E isso eu não preciso fazer tanto de respirar junto, eu não preciso fazer tanto no Eu Sempre Soube. O Eu Sempre Soube a trilha, eu posso continuar fazendo a trilha, claro que você sempre vai acompanhar as nuances de quem está fazendo, né? Mas não tem essa precisão de movimentos, de você ter o ataque junto, de parar junto, entendeu? Você tem mais precisões de dosagem, de dinâmica, tá? Do que no Bill Dog. O Bill Dog é o tempo todo, né? O tempo todo a gente respirando junto. Atualmente você tem essa ofício mais, sei lá, mais de carreira mesmo como músico, né? Mas você também é formado como ator. Como foi essa passagem para você? Quando você falou, não, agora eu sou músico, também foi assim, intuitivamente? Aconteceu o barco? Pois é, então, eu tinha feito, como é que chama, gente? Esqueci o teste de habilidade específica para fazer faculdade de música. Eu já tinha feito o curso na Vila Lobos e eu não passei para faculdade de música. E aí, na verdade, assim, eu sou péssimo a vida inteira com teste. Eu pegava o papel e ficava assim, ó, para solfejar. E aí, bom, aí não passei. E aí meu pai falou, pô, então eu acho que eu tava fazendo teatro há algum tempo. E aí meu pai falou, pô, você tá gostando tanto de teatro, por que você não faz cal? Aí eu falei, por que eu não faço cal? Vamos lá. Aí fiz cal. E aí durante a cal, como você tem que estar usando, né, como ator, todas as ferramentas que você tem, e a música era uma ferramenta muito presente, acabava que sempre me chamavam para fazer coisas que eu tocava violão ou que eu cantava. E aí eu falei, poxa, então se eu vou seguir como ator, de repente eu vou seguir como ator de musical. E aí até
me dediquei um tempo para fazer musical e treinamento para musical e tal. Fiz um teste, cheguei a fazer musical, mas aí o mercado começa a te chamar para fazer trilha. As pessoas te conhecem porque você, assim, as pessoas do meio teatral me conheciam porque eu era um bom músico. E aí começavam a te chamar. E aí você começa a fazer trilha, uma trilha, outra. Daqui a pouco você fala, eu trabalho com trilha. Nunca. Acabou que foi acontecendo mesmo. E qual foi a trilha mais difícil que você fez? Tem essa? Trilha mais difícil? Desafiadora deve ter sido Bill Dog, né? Foi o 1 foi muito desafiador, assim. O 2 eu já tava bem mais tranquilo para fazer. Mas assim, eu sabia que ia ser desafiador igual, mas assim, eu já sabia que ia dar certo, sabe? O 1 você tinha aquela coisa de, meu Deus, eu tenho que dar conta disso. Será que eu vou conseguir? E aí é uma coisa que vai passando o tempo, né? Você, na verdade, entende que você sempre vai dar conta. A questão é como você vai fazer, né? Não tem essa de não dar conta. Você dá conta das coisas, mas como é que você vai fazer? O que você precisa para fazer aquilo, né? Bom, gente, vamos abrir aí para perguntas que a gente já está aí estourando o tempo há muito tempo. E aí, garotada? Enquanto isso, a gente vai falando rapidinho aí. Guga, a gente tem Bill Dog, né, que está disponível. Tem algum outro trabalho seu disponível aí que a galera possa assistir? A Júlia já foi anotar aí que tinha Cúmplices de um Resgate. Quando eu falei, ela começou a mexer aí, então deve ter anotado em algum lugar. Tá reprisando Cúmplices de um Resgate, tá reprisando a novela Jesus também, que eu faço Tomé. Enfim, tá reprisando Malhação. Eu fiz Malhação temporada 2009, acho que no Viva tá reprisando. Então, tem aí algumas dicas aí para vocês assistirem. E o Tauan, ele, né? Tauan, fala aí um pouquinho dos Alacantos, onde está disponível as plataformas, e também sobre esse trabalho aí que você está com a Laura agora do Blá Blá Blá, né? Blá 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 Mimimi, que também está no YouTube, né? Sim. Os Alacantos foi um processo que surgiu muito naturalmente. Na verdade, que o teatro também me trouxe, porque eu estava fazendo trilha para uma peça que a Laura estava fazendo, e aí eu conheci a Laura, e aí ela me chamou para tocar num show que acabou não rolando, mas a gente começou a ensaiar. Eu falei, meu Deus, essa menina canta muito e é muito gata, nossa senhora. E aí apaixonei total, tipo, foi. Falei, gente, e ela era, só queria saber de ser atriz e nada de cantar, né? Mas aí quando a gente começou a se encontrar para ensaiar, a gente começou a compor muito junto. E aí em pouco tempo a gente já tava com um número gigante de composições, assim, E aí começamos a ensaiar e entendemos que, assim, aquilo era um filho nosso, assim, né? Tipo assim, não tinha como não colocar aquilo pra frente, porque tava surgindo uma obra dali e que tinha características próprias. Enfim, a obra, quando ela nasce, ela começa a andar com pernas próprias. Aí chega um momento que você fala assim, tá aí, vamos tocar isso pra frente. E aí começamos a fazer, gravamos o primeiro single em 2016, lançamos o EP Canções de um Relacionamento Feliz em 2019. E aí a aceitação do público tem sido, tipo, ótima. E a gente tá super feliz. E aí ficamos um ano sem lançar nada e agora acabamos de mudar de distribuidor e estamos lançando um single novo. E o trabalho tá aí em todas as plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, Deezer, Apple Music. E também tem esse novo, né, que é o Blá 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 Mimimi, que é o Blá 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 Mimimi é uma seriado, série de vídeos, assim, que a gente começou a fazer contando sobre a maneira como a gente compôs as músicas, né? Contando um pouco de como as composições surgiram. Porque elas se mesclam o tempo todo com
com a nossa vida, né? Cada momento da nossa vida dava lugar a uma composição nova, assim. E tem sido assim. Então, gente, acompanhem aí, deem uma olhadinha no YouTube, vejam aí, curtam, sigam o canal lá do Tauã, dos Alacantos. E vamos lá, temos alguma pergunta? Ficou alguma dúvida para trás? Oi, eu sou a Júlia. Então, é porque, tipo assim, eu não sei se é meio que uma dúvida ou não, mas é que a gente está fazendo um trabalho sobre expressar a emoção com a voz. E aí eu tava querendo saber, tipo assim, no Bulldog você fica mudando a voz toda hora, e que também você ainda tem emoção em cada voz, entendeu? Uma emoção diferente. E aí eu queria saber se você faz algum... E como é que fala? Se você tem alguma técnica ou alguma coisa que você faz para botar a emoção na voz, ou então mudar. Eu queria saber isso. Então, eu acho que a emoção da voz está realmente conectada à mobilização da emoção verdadeira que você tem que treinar a acessar. Entendeu? Se você fingir uma emoção só com a voz, modulando a voz, certamente vai soar falso, vai soar caricato, assim, o público não vai acreditar. Então, a voz é um resultado da mobilização de uma emoção que está sendo verdadeira dentro de você. Por mais que você não esteja sentindo essa emoção de verdade, você tem que aprender os caminhos do seu corpo que você mobiliza essa emoção. Por exemplo, se alguém está irritado, está com raiva, estou com ódio, certamente a pulsação vai ficar mais rápida, eu vou falar com uma velocidade maior, o meu coração vai bater mais forte, eu vou falar um pouco mais alto, ou eu vou ter uma dificuldade de sair essa palavra de tanta raiva que eu estou. Enfim, realmente é um treinamento de observação do seu corpo, dos outros, uma observação do seu corpo. E quando eu estou com raiva, é engraçado isso, que é meio doido, mas o ator tem que se observar o tempo todo para entender o mecanismo do seu corpo, que é pessoal, só seu. Quando você estiver com raiva e brigando com seu namorado, com a sua mãe, você presta atenção no que você está, como que você está agindo, aonde sua voz está. Você está na situação, está ali resolvendo um problema, só que você tem uma atenção para você falar, opa, vou usar isso daqui. Já sei como é que é isso daqui. Entendeu? E depois você fica sozinha treinando e falando, mas estou realmente mobilizando esse mesmo canal do sentimento. Quando eu estou sentindo esse sentimento de verdade na minha vida, passa por aqui, eu fico com o abdômen mais contraído, eu fico mais relaxado, entendeu? Eu fico com a musculatura do pescoço mais tenso, se eu estiver com raiva, e quando eu estou com amor, como é que fica meu olhar? Então, acho que a fisicalidade vai interferir muito na sua voz. É difícil você procurar a modulação da voz só pela voz, tecnicamente. Você tem que procurar dentro da sua atitude corporal. Aí você vai ter um resultado muito mais satisfatório. Mas, Gustavo, muito obrigada pela tua disposição de estar aqui com a gente, né, por ter atendido esse pedido aí nosso, junto com o Tauã. Tauã, muito obrigada, você está sempre aí, enfim, né, foi professor, ajuda a gente aí o tempo todo, faz todas as nossas trilhas lá desde 2012, se eu não me engano. Há um tempo aí, mas muito obrigada por vocês estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês para conversar aí com essa galera. Imagina, Sheila, eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês e todos os interessados pelo teatro, poder transmitir um pouquinho aqui da experiência, e até é legal para a gente também, porque organiza, né, os pensamentos sobre o ofício. Então, para mim também foi muito proveitoso, foi muito agradável. Eu que agradeço e obrigado, Tauã, também,
junto com a Sheila, pelo convite. Para vocês aí na empreitada, que logo, logo a gente possa estar nos teatros e apresentando o nosso trabalho, porque tá complicado. Tá complicado. Vai melhorar. Mas assim que voltar, essa galera aí vai para o teatro, a gente vai com eles, a gente vai assistir Bulldog 2, que a gente já estava no esquema de ir todo mundo, só que, né, enfim, coisas. Por favor, hein? Com certeza, vou esperar vocês lá. Vamos todos lá para assistir, sim, com certeza. Então, muito obrigadão. Beijão, Gustavo, Tauan. Valeu, gente. Obrigado. A gente vai Valeu, se vendo Guga. aí pelas mídias, se assistindo, Valeu. se curtindo, e vamos nos acompanhar aí, tá bom? Obrigadão, Tá bom. gente. Até logo, obrigado. Valeu.